Afinal de contas, como funciona uma sessão de Theta Healing? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, porque dentre as 4 técnicas, né, com as quais eu trabalho, tarô, astrologia, o Theta Healing e a constelação familiar, ou seja, essas 2 últimas técnicas, elas não são conhecidas, né, pelo grande público. A astrologia e tarô já estão acompanhando a gente aí há muito tempo. E de fato, né, tanto o Theta quanto a constelação são técnicas mais novas, mas hoje a gente vai focar simplesmente no Theta Healing. Ele, na verdade, foi criado pela Vianna Stibal, né? Ela mora nos Estados Unidos, ela é uma pessoa que criou essa técnica com a intenção de ajudá-la numa cura de uma doença. Eu não vou entrar muito nessa história, se você quiser pesquisar no Google aí, você vai achar a Vianna Stibal, qualquer coisa, ou então você só coloca a criadora do Theta Healing e você pode achar, sim, né, toda a história e entender da onde que essa técnica, como que essa técnica surgiu. Eu vou focar aqui em como que essa sessão funciona, porque certamente vai ser a melhor maneira de vocês conseguirem entender como que o Theta pode ajudá-los, né, no caminho do autoconhecimento. Para resumir, trazendo em palavras muito simples, o Theta ele é um tipo de meditação. E essa meditação, ela trabalha com o nosso caminhar pelos 7 planos da existência. Para quem não sabe, aqui, né, na Terra, encarnados, a gente está no que a gente chama de 3º plano. Então a meditação do Theta, ele vai lá embaixo, até no centro da Terra, levando a gente para o 1º plano e começa a subir plano a plano. Quando a gente passa, né, por todos esses planos, qual que é o grande objetivo? É fazer com que as nossas ondas cerebrais entrem no estado meditativo, que é conhecido como Theta. Os ciclos ficam um pouquinho mais devagar, então ali a gente entra no estado meditativo que a gente consegue acessar o nosso inconsciente. Então como é que eu começo essa sessão? Eu conduzo o meu cliente. É muito importante falar que tem algumas pessoas que fazem, né, alguns terapeutas que usam o Theta, que eles preferem não conduzir o cliente a essa meditação. Aí é muito de terapeuta para terapeuta. Eu gosto de né, caminhar por esses 7 planos. Enquanto eu estou caminhando, eu levo também o meu cliente. Eu acho que isso o ajuda a relaxar ali e faz com que a sessão traga resultados melhores. Mas, novamente, essa é a minha opção como terapeuta. Então, na sessão, eu começo a conduzir o meu cliente, né, a essa meditação. E quando a gente chega lá no 7º plano, quando nossas ondas cerebrais já estão acessando parte do nosso inconsciente e muito mais calmas ali, né, do que nessa função que a gente vive aqui, muito mais acelerado, a gente começa a lidar com a situação que esse cliente trouxe. Ou seja, vamos lá, vocês adoram falar sobre divórcio energético, né? Então, como é que funciona? Quando a gente chega lá no 7º plano, eu começo a trazer situações que vão ajudar esse cliente a enxergar melhor essa situação em que ele está vivendo. Então, assim, quando ele começa a olhar e ele começa a puxar do inconsciente memórias que até então não estavam tão acessíveis para ele, a gente vai fazendo com que as coisas se encaixem, né? O que a gente fala, a energia, ela começa a tomar o seu lugar que é o certo ali, né? Tava tudo bagunçado, mas de repente todas as informações vão se encaixando, assim como um quebra-cabeça. E aí, energeticamente, a gente faz esse divórcio como a gente precisa, que é o realmente, né, ali na sessão de divórcio energético, que é o nosso grande objetivo ali, a grande função dessa sessão. Mas, Juliana, isso é só para divórcio energético? Óbvio que não, né? Eu estou sempre falando aqui com vocês, eu adoro fazer, na verdade, uma sessão misturada, ou seja, eu começo a analisar o mapa astral da pessoa, eu faço uma análise profunda desse mapa astral e depois a gente entra numa sessão de Theta. E por que eu acho que isso funciona tão bem? Porque quando eu abro o mapa astral e eu vejo, né, eu sempre falo pra vocês que o mapa é o retrato da nossa alma, eu enxergo ali direto o ponto que essa pessoa, ela precisa trabalhar. E o Theta, ele vai ser a ferramenta para fazer com que esse trabalho energético seja mais rápido, porque é óbvio, né, a gente pode trabalhar por a gente mesmo, até pode, mas a gente acaba caindo em emboscadas, né, a gente cai em ciladas que a gente mesmo cria pra gente. Então, numa sessão de Theta, você é conduzido a curar essas feridas da sua alma. Você olha pra você ali nu e cru e a gente embarca, né, na sua história, em tudo aquilo que você viveu, em tudo aquilo que você ainda tem pra viver, porque o Theta ele ajuda até mesmo na manifestação. Então, assim, é uma ferramenta na qual eu acredito muito. Eu adoro fazer sessão de Theta, eu adoro o resultado que as minhas clientes estão tendo, né, ao longo desse tempo todo,
com o Theta e eu te convido também a experimentar essa técnica. Se você ainda ficou com alguma dúvida, coloca aí no comentário. E antes de sair desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Isso é muito importante para que você me ajude a fazer isso tudo aqui crescer, né? E eu tô todo dia aqui às 8 horas da noite trazendo um conteúdo novo para vocês. E antes de fechar esse vídeo, deixa o seu like aí, porque isso também me ajuda muito aqui para crescer no YouTube, tá bom? Vejo vocês amanhã às 8 horas da noite. Até lá. Deu para entender?